aí não foi impactado pela onda do VO2? Qualquer relógio hoje já mede o VO2 e os cientistas dizem que um VO2 máximo alto faz viver mais. O Fala Lu já lançou um vídeo incrível ensinando tudo sobre VO2 máximo e como aumentar o seu. Será que é isso mesmo, gente? Precisamos todos testar o VO2 e lutarmos para aumentar os valores em busca de uma vida mais longa e plena? Vamos desconstruir o VO2 máximo e no final trazer um passo a passo da longevidade. Agora, no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. 3 coisas muito simples que vocês todos podem fazer para ajudar o nosso canal. Primeiro é se inscrever, não custa nada, clica aí, se inscreve, isso ajuda. Dá o like, faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e pode interessar a mais gente. E terceiro, obviamente, compartilhar nossos vídeos, que são conteúdos muito ricos e pode ajudar muita gente. Então, 3 coisas para vocês nos ajudarem. Vamos falar de VO2. O que é VO2? Bom, VO2 máximo é a quantidade máxima de oxigênio que o nosso corpo consegue utilizar durante um exercício intenso. É o limite, é o máximo. É o indicador chave da nossa capacidade aeróbica, ou seja, de exercícios que usam oxigênio e da eficiência com que o nosso corpo consegue usar o oxigênio da respiração. E os estudos têm mostrado que o VO2 é um dos melhores preditivos de longevidade. Quem quiser saber tudo sobre o VO2, temos um vídeo incrível aqui no canal, mega atual, que explica exatamente a fórmula, o cálculo, como é que acontece no nosso corpo e eu recomendo fortemente que acabando esse conteúdo você já corra lá para assistir, tá aqui na descrição. Resumindo, o VO2 máximo é um dos componentes da aptidão aeróbica. Esse teste foi criado pelo pai da ciência do exercício, o Ray Hill, há mais de 100 anos. E hoje em dia, para descobrir o seu VO2 máximo, o valor real oficial e não a estimativa do relógio, você precisa subir numa esteira ou numa bike dentro de um laboratório, colocar uma máscara que vai medir o seu oxigênio, o seu gás carbônico enquanto você respira. E aí, mais ou menos 10 minutos ou um pouquinho mais, a velocidade ou a inclinação ou ambos da esteira vai aumentar a cada 1 minuto, até você sentir que você não aguenta mais, que você vai cair da esteira e ali é a medida do seu VO2 máximo. Eu já fiz esse teste algumas vezes e não é nada agradável. É um desconforto, ainda mais usando aquela máscara. Mas uma coisa que pode ajudar no seu teste, também na sua performance esportiva, é o suplemento de nitrato da nossa parceira, a Dobro, que fornece no seu Nitro 400 a dose exata, os 400 miligramas de um suplemento que é muito interessante para performance e para atividades aeróbicas. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre nitrato, também vou deixar para vocês aqui na descrição, que mostra os estudos do quanto essa substância, o nitrato, é eficiente na performance de endurance. Se você ainda não usa, vale muito a pena conhecer, vale a pena testar. E usando o cupom FALALU, você tem 10% off na compra de qualquer produto no site da Dobro. Então, já clica aqui na descrição no link ou usa o seu celular apontado aqui para o QR Code da tela. Vamos lá! E essa história de que VO2 máximo está relacionado com longevidade, com vida longa. Isso é verdade? Quem popularizou esse conceito foi o médico Peter Attia, o autor do livro excelente Outlive. Recomendo para todo mundo. E o que os estudos mostram é que indivíduos com VO2 mais alto tendem a viver mais. Isso ocorre porque VO2 alto está associado a um coração e a um pulmão mais saudáveis, além de uma melhor circulação sanguínea. Então, pessoas com uma alta capacidade aeróbica têm menor risco de desenvolver as doenças que mais matam. Doença cardiovascular, que causa infarto, AVC, derrame, diabetes e até algumas formas de câncer. Vamos conferir então os dados desses estudos mais detalhadamente. Nesse primeiro, o estudo do JAMA, ele foi feito com 122 mil participantes e as pessoas foram divididas segundo o seu VO2 máximo em 5 grupos, desde o mais baixo até o mais alto e os intermediários. Aqui nesse gráfico a gente tem uma relação entre o VO2 máximo e a mortalidade, mostrando que os indivíduos que são lá do grupo inferior têm um VO2 com risco de mortalidade significativamente muito maior quando comparado com aquele do quintil mais alto e dos intermediários. A relação entre fitness e mortalidade é clara e translúcida, significativa. Se você sai de uma faixa mais baixa e por treinamento, melhora do seu estilo de vida, você muda para uma moderada, a sua redução na mortalidade é de 60% a 70%, o que é enorme. Eles colocaram isso num contexto de outras coisas que comumente a gente entende como sendo problemáticas, que levam à morte. Tabagismo, doença arterial coronariana, diabetes, hipertensão, até doença renal terminal. Para vocês terem uma ideia, essas
questões todas, esses fatores de risco, aumentam de uma forma ou de outra a mortalidade. Tudo somado, 41% ao longo da década. Só a doença arterial coronariana aumenta 29% a mortalidade em uma década. Diabetes, 40%. Pressão alta, 21%. Agora, um VO2 baixo e muito baixo aumenta a mortalidade em 60% até mais de 200% em uma década. É a medida comportamental mais efetiva, é a mudança do VO2 para impactar na sua longevidade. E aí, como é que a gente faz para melhorar o VO2, Lu? Já que eu vou conseguir diminuir muito o meu risco de morrer. A boa notícia é que qualquer pessoa pode aumentar seu VO2 com estratégias certas e nada muito complexo. Começando com exercícios aeróbicos, atividades aeróbicas de baixa intensidade. Temos vídeos completos aqui no canal só sobre isso. Corrida, ciclismo, natação, outras atividades que vão aumentar a sua frequência cardíaca, que devem ser incorporadas na sua vida pelo menos 30 minutos por dia. Quanto mais vezes por semana, melhor, mas pelo menos 3 a 4 vezes por semana é o ideal. Além disso, inclui treinos intervalados, que são aqueles que têm períodos de alta intensidade com intervalos de descanso entre esses picos de maior intensidade. A gente também tem um vídeo bacana que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, só falando sobre esses treinos. Também são conhecidos como HIIT, como CIT, e que são bem específicos para um aumento do VO2. Se possível, devem ser incorporados na rotina pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Agora, todo mundo precisa ir para o laboratório, testar o VO2, treinar, retestar, acompanhar o número, é isso mesmo? Os estudos mostram que indivíduos com essa maior capacidade aeróbica tem um risco menor de mortalidade. A gente viu, o estudo do JAMA encontrou um risco 5 vezes menor de mortalidade num grupo com maior aptidão física em relação ao menor. Então tá longe de estar errado as pessoas, médicos, influenciadores de saúde recomendarem que a gente melhore o nosso VO2 máximo. Isso não é uma inverdade. No entanto, o que esses especialistas podem ter perdido é um ponto importante, que é uma influência que você tem que fazer e prestar atenção quando a gente está falando de VO2 máximo. Vamos fazer uma analogia aqui para vocês entenderem um pouquinho mais esse pensamento. Em termos práticos, o VO2 máximo é como conhecer o tamanho do motor de um carro. Ele é muito importante para a gente entender a sua capacidade máxima de desempenho, né? Um carro com motor muito fraquinho nunca vai ser uma Ferrari. Mas se a gente quer saber se esse carro tem chance, por exemplo, de vencer o Grand Prix de Mônaco, só o tamanho do motor não vai dizer muita coisa. A gente precisa saber também o tamanho do tanque de combustível, qual combustível que ele está usando, a economia do combustível, a durabilidade do pneu e até detalhes como o retrovisor, o banco, um monte de coisa que vai compor em conjunto a potência e a velocidade e o resultado final. O mesmo acontece com seres humanos. O VO2 é um dos muitos componentes que juntos vão falar da nossa aptidão aeróbica e cardiovascular. O VO2 é o motor, é algo que pode ser mais limitado ou não, dependendo um pouco da nossa genética, né? Se nasceu com uma capacidade máxima maior ou menor. Mas a gente pode melhorar um monte de outros aspectos para conseguir um resultado legal lá no final das contas. Por isso, se a gente pega um monte de corredores de alto nível, a gente tem alguns atletas universitários que testam um VO2 máximo superior a um cara recordista mundial ou campeão olímpico. E nem por isso o atleta universitário é um campeão olímpico. E a gente sabe que o que diferencia, então, um cara que só tem o VO2 alto de um cara que é o campeão olímpico é a economia de corrida, o limiar de lactato, a potência crítica, a reserva de velocidade, um monte de componentes que fazem esse ser o campeão olímpico e o outro ser só um campeão ali universitário. Isso é importante porque se a gente voltar àquela afirmação original de que o VO2 máximo é o indicador-chave da longevidade, a gente, na verdade, está tirando um dado que não é o que está sendo utilizado na maioria dos estudos. A maioria dos estudos usa o desempenho aeróbico, a velocidade máxima, o tempo até a exaustão, são outras métricas que são utilizadas para falar dessa capacidade e não um teste onde a pessoa foi levada ao laboratório e foi testado de fato o seu VO2 máximo. A gente tem, por exemplo, esse estudo com 750 mil veteranos que encontrou um risco 4 vezes maior de mortalidade para quem tem uma aptidão física baixa versus alta. Nesse caso foi usado o quê? Velocidade máxima e não VO2 máximo.
Muito mais fácil, né, testar em campo do que testar no laboratório. O mesmo aconteceu com essa outra pesquisa, com 120 mil indivíduos, que encontrou também uma diferença de 5 vezes no risco de morte precoce, e que também foi feito com teste de campo e não com teste de VO2 máximo. A própria pesquisa do Cooper Institute usou o tempo total que os participantes permaneceram na esteira até desistirem. E o mesmo aconteceu com esse outro estudo, que encontrou relação de aptidão cardiovascular e redução de risco de mortalidade, usando testes de campo e não o teste de VO2 máximo. Acho que vocês já entenderam, né? A mensagem é: VO2 é importante, mas é só uma parte, importante, mas não toda. E a boa notícia é que você não precisa ir para o laboratório para medir o seu VO2 máximo para entender se você está bem ou não em relação ao seu risco de mortalidade e aptidão física. Você não precisa se preocupar com isso e nem com a estimativa horrível ali do seu relógio. O que você precisa focar é na sua aptidão aeróbica geral. E isso é muito mais fácil de ser medido, comparado e melhorado, através de várias maneiras que são bem menos caras e mais acessíveis que o VO2 máximo, e eu vou contar agora para vocês. Vamos começar então com formas bem práticas para medir essa aptidão aeróbica, para você se comparar e se acompanhar. Se você quiser uma medida precisa, você pode ir para a pista e correr, por exemplo, 1 quilômetro, ou fazer uma corrida de 5K, ou o equivalente no ciclismo, na natação, ou qualquer outra atividade aeróbica, e ir comparando o seu resultado ao longo do tempo, para ver se você está melhorando, piorando a sua aptidão. Quanto tempo você demora para fazer essas medidas fixas. Mas não precisa nem ser tão complicado. Você pode usar um teste submáximo padronizado para ter uma boa ideia da sua aptidão. Por exemplo, você pode ficar entre 6 a 10 minutos fazendo uma atividade aeróbica moderadamente difícil e medir qual o resultado desta atividade. Então, o quanto você percorreu de distância ou quanto você teve de sensação de esforço para essa distância. Tem um teste muito fácil que eu, como corredora amadora, consigo fazer e faço praticamente todo mês. É correr 3K a um pace que para mim é moderadamente difícil, a 4,20. Se esse ritmo exige pouco esforço, é que eu tô bem, tô dentro ali da minha capacidade ou melhorando. Se ele começar a parecer mais difícil, quer dizer que a minha aptidão aeróbica tá piorando, eu treinei pouco, algum problema na minha vida fez com que minha performance tivesse piorado. Uma vez que a gente tem nosso ponto de comparação, o objetivo é simples: melhorar nossa capacidade aeróbica ao longo do tempo. Quanto mais apto a gente tiver, menor a nossa chance de morrer. Provavelmente tem um limite superior onde ganhos adicionais não são significativos, mas o que os estudos mostram é: quanto mais alta a aptidão aeróbica, menor o risco de mortalidade. Isso seria o quê? Por exemplo, 5K em 20 minutos para um jovem, entre 30 a 40 anos homem, e 21 minutos para uma mulher, entre 30 a 40 anos, o que é bastante rápido para uma pessoa média, mas nada que uma pessoa que treine seriamente não consiga fazer. O segundo motivo pelo qual é importante notar que a aptidão geral e não o VO2 máximo é o que se relaciona com a mortalidade é que é muito mais fácil melhorar a aptidão geral do que o VO2 máximo. Porque o VO2 máximo tem um grande componente genético. Se a gente olhar para as pesquisas, a maioria das pessoas vai ter um aumento de VO2 máximo quando começa a treinar de 15 a 20%. Poucos aumentam mais que isso, 30%, 40%. E rapidamente você, depois de alguns meses ou anos de treino, chega num platô. E dali para frente, o VO2 máximo não aumenta. Mas a aptidão geral, a capacidade aeróbica, essa sim pode melhorar ainda muito mais tempo, quando você melhora, por exemplo, a sua economia do exercício. E é isso que você segue fazendo para quem já treina bastante tempo e quer continuar estando lá no topo da pirâmide de quem tem mais chance de viver. A boa notícia é sempre que alguém estiver falando muito sobre VO2 máximo, você pode falar que o que mais importa é aptidão aeróbica. Você pode não conseguir melhorar seu VO2 máximo para sempre, mas você consegue manter e melhorar razoavelmente bem a sua capacidade aeróbica, seja na bike, seja no elíptico, seja no remo, seja na corrida. Para fechar, eu vou dar então um plano para você melhorar a sua capacidade e aptidão aeróbica a longo prazo para aumentar suas chances de viver mais. Número 1, treine quantos dias por semana você puder, pelo menos 30 minutos ou mais de exercício, mas que seja leve o suficiente para você conseguir conversar. Aqui, a frequência importa muito mais do que a intensidade, então treinos leves o máximo possível durante a semana. À medida que você constrói essa base, adiciona pelo menos uma vez por semana algo um pouco mais difícil, como por exemplo um exercício que você só consegue falar frases bem curtas. A meta para esse exercício moderado ou mais difícil é de 10 a 25 minutos no total, mas você pode dividir como quiser. 3 vezes 5, 2 vezes 10, sempre com descanso no meio. Quando você já estiver dominando esse moderado para intenso, você coloca sim treinos intensos.
E aqui são intervalos mais curtos, que sejam bem duros para você, mas que você consiga controlar. Pensa nisso como um momento onde você não consegue mais falar, ou só consegue falar uma palavra ou outra. E o importante aqui é o total de tempo que você faz a intensidade, mas isso não é sequencial. Então, você pode fazer vários intervalos, 8 vezes 30 segundos, 10 vezes 1 minuto, com descanso suficiente para que você consiga fazer a mesma intensidade em todos os intervalos e que o último intervalo não seja pior ou muito pior do que o primeiro e o segundo. O objetivo, então, é controle e intensidade numa soma total que seja significativa. Agora, se você já estiver realizando treinos intensos de qualidade, treinos leves com bastante frequência, o ideal é que você talvez procure um bom treinador, um técnico de corrida, ciclismo ou de condicionamento físico e até pense em se desafiar numa prova. Isso vai maximizar a sua aptidão aeróbica da melhor maneira possível, melhor que qualquer conselho, inclusive de rede social. Construa essa base ao longo de meses, porque consistência é a chave, acima de tudo. E sua aptidão aeróbica vai florescer. Então, consistência ao longo da vida. E por fim, não se esqueça de que um treino de força tem um efeito aditivo na saúde e longevidade. Tente fazer pelo menos 2 vezes por semana treinos de fortalecimento com peso do corpo ou peso livre ou até aparelho, porque a gente sabe que isso complementa e aumenta os ganhos da atividade aeróbica. É isso aí, vamos fechar com um super resumo Fala Lu de VO2 e longevidade. VO2 máximo não é uma métrica ruim, mas é apenas um dos componentes de um processo muito maior e mais importante que é a aptidão aeróbica. O objetivo é ficar em forma, de uma maneira que seja sustentável e agradável para que você tenha consistência ao longo da vida. E isso sim vai fazer com que você viva mais e com mais saúde. Então, incorporar exercícios aeróbicos regulares e treinos intervalados com maior intensidade na sua rotina são passos simples e que podem fazer uma grande diferença. É isso aí, quero que vocês me contem. Quem já testou VO2, sabe o número, conhece? Quem faz esses testes adaptados de campo para entender se a performance está melhorando ou piorando? Eu já fiz os dois e hoje em dia eu evito um pouco o VO2 no laboratório, porque eu acho bem chato, mas os testes em campo eu faço direto, seja em provas, seja nos meus treinos. É isso aí e até o próximo vídeo.